Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E no programa de hoje nós estamos recebendo o coach, escritor, ele já foi secretário de Educação, hoje ele é subsecretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Prefeitura de Itaperuna, Anderson Souza. Muito obrigado, Fred. Meu irmão. Muito obrigado a toda a equipe aqui do podcast, Pode Mais Podcast. Sim. Exato. É um grande prazer poder estar aqui fazendo essa partilha com vocês, passar esses momentos aqui para a gente fazer uma conversa saudável e que ela seja muito produtiva para ambos. Sempre será, com convidados iguais a vocês, a gente tem certeza que sempre é sucesso, graças a Deus. Anderson, você tem uma trajetória diversificada, né? Você já passou pela administração pública, você já passou pela administração de empresas, né? Por empreendedorismo, e agora você está se lançando na literatura com um novo livro que é o Mentalidade de Sucesso. Exato. Né? Fala pra gente um pouquinho, né, da sua experiência de vida, como que você chegou, né, nesse patamar, porque você furou uma bolha aqui em Itaperuna. Você é uma pessoa diferenciada, né, e a gente gostaria de saber, né, como é que você atingiu esse patamar. Fala um pouquinho pra gente de você. Fred, não sou diferente da maioria da população negra de Itaperuna e do Brasil. Eu sou oriundo de família pobre, mas graças ao bom Deus, meus pais me deram a oportunidade de estudar, e esse fator de acesso ao conhecimento, à educação, tem sido um diferencial na minha vida desde então. Fui estudando, gosto de ler, me formei em administração de empresas e desde então comecei a me dedicar mais ao conhecimento. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Num dado momento, antes da minha formatura, eu enxerguei como um nicho de mercado em potencial, frente à carência de bons profissionais, a administração pública. Sim. E aí me lancei dentro dessa trilha, tive uma vasta experiência dentro da administração pública, tanto do ponto de vista eleitoral, tanto do ponto de vista do executivo, de trabalhar exatamente dentro da administração pública municipal, onde tive a oportunidade de exercer um cargo anteriormente diretor administrativo da Secretaria Municipal de Itaperuna, e depois fui alçado ao cargo de secretário, isso num governo lá de 2011, que era o governo Paulada, que me deu a oportunidade. Eu não posso negligenciar as pessoas que me deram a oportunidade, o próprio José Luiz Borracha, professor, um grande amigo, pessoa com quem eu tenho um grande carinho, também me deu muita oportunidade. E de lá para cá eu continuei estudando, continuei desbravando outros mercados, voltei para a iniciativa privada, onde tive grande experiência na vida de corretagem, gestão de empresas, e buscando sempre, eu gosto de sempre estar olhando as tendências, e nessa busca de tendências eu me esbarrei com o universo do coach, onde eu conheci o Instituto IBC, Instituto Brasileiro de Coach, e o José Roberto Marques. Desde então eu venho acompanhando ele, acompanhando as lives, acompanhando as postagens, todo o conteúdo, lendo os livros dele. José Roberto Marques, que hoje é o segundo maior vendedor de livros do Brasil, né? Só perde para o Paulo Coelho. Exatamente. E aí tive a oportunidade, em 2023, em participar de um curso com ele lá em São Paulo, no Instituto IBC. No processo desse curso, foi ofertado para todos os alunos que ali estavam presentes para participar do projeto de coautoria do livro com ele. Foi onde nasceu o Mentalidade de Sucesso, que eu aceitei ser um dos coautores do livro. O capítulo 3 desse livro foi escrito por mim, e foi uma experiência ímpar. Foi uma questão de trazer para o mundo, materializar no mundo um pouco da minha experiência de vida, um pouco do meu olhar do mundo, sobre o mundo, com as perspectivas que eu olho. Então a gente conseguiu materializar isso em um capítulo e está fantástico.
Perfeito, meu amigo. Mas vamos voltar um pouquinho lá no começo. Vamos deixar o livro mais para o final um pouquinho. Perfeito. Né? Vamos falar um pouquinho da época que você trabalhou na educação. Sim. Né? Durante essa experiência que você teve como secretário, depois como diretor administrativo da Secretaria de Educação. Antes diretor administrativo. Antes diretor administrativo, depois, posteriormente secretário. Né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou e as principais conquistas que você conseguiu implementar? Cara, o principal desafio foi a minha juventude, que à época eu era muito novo. E aí você tem todo o quesito de desconfiança por parte da juventude. Mas naquele momento eu já estava preparado, academicamente falando, que eu já estava formado, já tinha uma especialização em administração pública, já tinha uma expertise dentro do ecossistema ali da secretaria. Uma das minhas maiores conquistas dentro da Secretaria de Educação foi com os colaboradores, poder aprender com eles. A Secretaria de Educação ela tem um quadro, não somente a educação, a prefeitura como um todo, ela tem um quadro profissional de bons profissionais, sobretudo a educação que é maior, a saúde também, são profissionais que militam pela área. Eles acreditam na bandeira ali onde eles estão alocados. Então foi um aprendizado muito grande, eu aprendi mais do que ensinei. E num conjunto foi muito positivo, a gente conseguiu entregar muitas políticas públicas ali de qualidade do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista de estrutura física para a execução e aprendizado não somente para os docentes, para os discentes, mas também para os docentes. Perfeito. Né? E hoje você continua no serviço público, agora como subsecretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foi uma experiência bem interessante, que eu fiquei um tempo sem estar na administração pública. Sim. Tive duas experiências de disputar um pleito eleitoral. Você também foi candidato a vereador. Fui candidato a vereador em 2 pleitos. Não fui vencedor, mas fui vitorioso. Porque sim, eu ocupei um espaço importante, eu pude apresentar as minhas ideias, eu pude me colocar para a sociedade, para ser avaliado para a sociedade, e isso para mim não é o que vale. Para além de ser eleito, é ocupar os espaços, ocupar o espaço e poder difundir o meu pensamento, colocar aquilo para a sociedade, e eu fui agraciado com alguns votos de confiança a partir desse entendimento que as pessoas tiveram daquilo que eu poderia entregar para a coletividade. Então, eu fui derrotado, mas me tornei vitorioso. E, passado esse período, fiquei um tempo, voltei para a iniciativa privada, fiquei um bom tempo afastado. E agora recente, na verdade foi ano passado, né, no pleito no último pleito passado, conversando com um amigo que hoje é o atual prefeito, Emanuel Medeiros, mais popularmente conhecido como Nel. Nel, o convite já foi feito, né? Estamos esperando você que não pode mais. Ele me convidou para estar fazendo parte do grupo político, pude contribuir na construção do plano de governo do então o hoje prefeito Nel, e a gente foi vencedor, foi feliz no pleito, e de maneira... Ele sabe do meu empenho com relação da minha força de vontade de desenvolver o empreendedorismo, que eu entendo e acredito no empreendedorismo como uma força motriz para a transformação social, transformação socioeconômica a partir do empreendedorismo. E aí eu sempre estava conversando com ele, falando sobre isso, fazendo partilhas com ele, ele foi e me convidou. Na verdade, ele me confiou essa missão de contribuir para o município a partir da subsecretaria de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, junto lá com o nosso secretário, hoje, Real Padilha, a quem eu mando um abraço, faço uma saudação, e a gente contribuir para o município dentro dessa perspectiva, porque o NEL também entende como uma força motriz fortalecer o empreendedorismo para geração de emprego, descentralização da riqueza e fazer com que a riqueza seja mais pulverizada e chegue nas mãos de mais pessoas dentro desse município. Então é nessa direção que a gente está caminhando, e eu estou
dentro do meu possível, dando o meu máximo para que a gente consiga materializar isso ao longo desses 4 anos, que eu sempre falo, a gente está nós não estamos numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona de 4 anos. E durante esses 4 anos, durante essa maratona, a gente vai fazer as entregas necessárias, com a graça de Deus, para a coletividade desse município. E eu desejo toda a sorte do mundo para você, né, para o atual governo, que todas as promessas de campanha sejam cumpridas e que vocês atinjam todos os objetivos. Sim. E a gente está falando de Itaperuna. Itaperuna é um paradoxo. Sim. Itaperuna é considerada a cidade mais rica da região mais pobre do estado. Inclusive, Itaperuna está na região noroeste fluminense, que é considerada uma das regiões mais pobres, não somente do estado, mas como do Brasil também. Ela é comparada até ao Vale do Jequitinhonha. Sim. Né? Fala pra gente, quais são os desafios que a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio hoje tem? Qual é o maior desafio para fomentar o crescimento econômico e diminuir a desigualdade social em Itaperuna, Anderson? Cara, eu tenho vivido uma experiência ímpar. Preciso tomar água. E esse discurso que você fez, até semana retrasada, eu também endossava o mesmo. Que nossa cidade é uma cidade pobre, que nossa região é uma região pobre. Mas Nós estamos a anos-luz das capitais. Mas vivendo a realidade e visitando a realidade econômica do nosso município, eu pude perceber que a gente tem alguns equívocos que a gente precisa corrigir. Por exemplo, nós temos uma fábrica de carrocerias lá em Venâncio, Comendador Venâncio. Sim. Essa fábrica de carroceria, hoje ela emprega diretamente 450 pessoas. Ela vende para o Brasil todo, aqui em Itaperuna. Sim. Você tem... Mas é uma coisa que não é divulgada praticamente. Mas aí é que está... Por isso que eu estou te falando, a quebra de paradigma. Eu tinha essa percepção, eu comungava do discurso que você acabou de fazer, mas quando eu vou para o chão de fábrica, quando eu vou visitar e ver a realidade econômica, como está posta no município, começar a olhar essa distribuição de riqueza e renda e como isso está acontecendo no nosso município, eu começo a me questionar se de fato nós somos tão pobres assim. A gente precisa rever alguns conceitos, na minha concepção hoje. Como eu te falei, desculpa te interromper, mas nós temos uma realidade hoje, né, comparando com as outras cidades da nossa região, a gente está num patamar elevado. Sim. Mas se você for comparar com as cidades médias, na faixa de 100 a 150 mil habitantes do resto do Brasil, a gente ainda tem muito caminho pela frente ainda para percorrer. O grande X da questão, do ponto de vista que eu olho, hoje, olhando de maneira muito superficial, que ainda preciso dar uma estudada mais a fundo sobre a temática, o que eu acho, na minha percepção, é que nós temos um grande potencial pouco explorado. Sim, concordo. Pouco explorado. E aí o grande gargalo que eu percebo é que a gente precisa conectar essas ilhas. Tem muitos atores separados, muitos atores que tocam as suas iniciativas de maneira sozinhos, separados, mas existe um papel do poder público, do ponto de vista que eu olho, que ele é fundamental no sentido de validar esses negócios, de potencializar esses negócios, mostrar esse negócio para o mundo. Eu acho que é bem nesse ponto que a gente precisa caminhar e a gente vai, dentro do possível, propor ações nessa direção. Sim, eu concordo com você em tudo, que a gente tem um grande potencial, mas eu acho que, não querendo entrar em ideologia, mas eu acho que o grande problema é a concentração de renda, né? Hoje nós temos grandes empresários, mas nós não temos assim como fomentar para que outras pessoas também venham a ter a capacidade de empreender. Cara, assim, o que eu percebo? Aí é muito a minha percepção e o chão de fábrica, as visitas que eu tenho feito, as pessoas com as quais eu tenho conversado. Você tem modelos de negócios diferentes. Você tem o empreendedorismo de necessidade, aquela pessoa que empreende como maneira de sobrevivência. Ela abre uma birosquinha, um carrinho de cachorro-quente, são maneiras de empreender. E você tem
o empreendedorismo de alto impacto. O que hoje nós temos um estoque de empregos formais em Itaperuna de 23 mil vagas de CLT. Sim. Na sua grande maioria concentrado em serviço, comércio e serviço. Quando você pega esses números e analisa isso de uma maneira muito mais fria, você vai perceber que a gente tem pouca transformação de bem de consumo. Então, hoje o grande gargalo, olhando da maneira economicamente falando do município, o grande gargalo do município é você transformar a matriz econômica. E você transforma essa matriz econômica com industrialização. Correto. E nesse contexto, o exercício que eu acho que é mais viável nesse momento é você fortalecer essas indústrias que aqui já estão. Porque existem grandes potenciais industriais aqui dentro na nossa cidade e região, que elas só precisam de um apoio institucional por parte do Estado aqui, Poder Público Municipal. Então eu acho que a gente precisa fazer esse exercício para dentro de fortalecimento dessas indústrias e pequenas indústrias locais. À medida que nós nos aproximarmos desses atores, você vai começar, o poder público, nós, aí quando eu falo nós, é como poder público a partir do cargo que estou assumindo, nós vamos identificar gargalos que nós podemos resolver e otimizar o negócio daquele empreendedor, daquele empresário. Porque, por exemplo, esse exemplo que eu te dei da fábrica São Pedro, lá em São Comendador Fernandes, eles já estão com uma outra planta industrial em fase de conclusão que vai gerar, no mínimo, mais 150 vagas de empregos formais. Perfeito. Mas, como eu te falei, querendo fugir da ideologia, sim, mas não tendo como, né? A gente vem de uma cultura onde o filho do pobre é criado, estuda para ser empregado, né? Uhum. E esse ciclo já vem se perpetuando. Sim. Né? Você hoje, é muito difícil uma pessoa que vem de uma classe mais baixa ter acesso a agora não, porque tem o ProUni do governo e tal, mas até há pouquíssimo tempo atrás, o filho de pobre ia fazer escola técnica, IFE, para ser funcionário de fábrica. E não tem aquela mentalidade de você incutir na cabeça das pessoas que ao invés dela ser empregada, ela pode ser empresária. Né? Então é isso que eu gostaria de saber, como é que a gente faz para quebrar esse ciclo. É assim, eu não acredito nada em externo, eu acredito nas coisas internas, com o indivíduo. Não tem nada em situação de demérito você ser empregado. Você pode empreender na empresa do outro, que é o intraempreendedorismo. Sim. Você pode galgar sua carreira empreendendo na empresa, no CNPJ de outra pessoa. Você sendo CLT, você trabalha como CLT, mas você tem uma projeção de carreira dentro daquela empresa. Isso é intraempreendedorismo. E você tem pessoas que são vocacionadas. Porque empreender é uma palavra bonita, está na moda, mas pouca compreensão sobre o que é empreender. De maneira geral, empreender está disposto a resolver o problema de alguém. De um grupo social, de uma comunidade, de uma cidade, de um país, do mundo. É você propor soluções para problemas cotidianos de grupos sociais que vão pagar por aquela solução que você está propondo. E empresa é todo o ecossistema que você monta, toda a engenharia que você monta para sustentar a execução dessa solução. Correto. Empreender nada mais é que isso. Então, está muito na percepção do indivíduo. Bem sugestivo o nome do livro, que é Mentalidade de Sucesso, que parte da percepção do indivíduo de mudar a chave e a mentalidade sobre a sua percepção de mundo. Mudar o mindset. Mudança de mindset. Porque não adianta você criar
é muito superficial você querer fazer com que, através de uma força superior, que aqui, essa força superior que eu estou querendo falar é o Estado, você criar um sistema para que o indivíduo execute, se a mentalidade dele não quer aquilo. Sim. Não se permite. Não adianta. Ele acha que ele não tem o merecimento. Então, parte do eu. Agora, nós, enquanto formadores de opinião, agentes de transformação, temos o dever de despertar essa centelha em cada indivíduo. É numa fala, é numa conversa, é despertar as famílias para esse aspecto. Porque quebras de crenças limitantes fazem com que você se liberte de ciclos que te limitam. Correto. Então, a percepção de oportunidades não está atrelada ao modelo social, do ponto de vista que eu olho. Está atrelada à sua capacidade de superar as barreiras. E aí é muito da mente. Sim. É muito da sua experiência, das suas emoções, como você gere as suas emoções, como você lida com os enfrentamentos que você terá. Isso que, na minha percepção, faz com que cada indivíduo, porque cada indivíduo é único, consiga contribuir e transformar a sua realidade. Então, para mim, nunca vai estar no fora, nunca vai estar no sistema, nunca vai estar no Estado, vai estar em mim. Como eu gerencio as minhas emoções frente à realidade social que estou vivendo. E dentro disso eu estabeleço quais os caminhos que eu vou seguir. Porque todo caminho, você escolhendo o caminho ou não escolhendo, você já está escolhendo. Correto. E essa escolha vão gerar frutos. Sim. Você, na sua vida pessoal, você está dando oportunidade para que outras pessoas tenham essa mudança de mentalidade. Sim. Mas você também é um agente público. Sim. Certo? O que o poder público hoje, principalmente a Prefeitura de Itaperuna, dentro da sua secretaria, que é Desenvolvimento, Indústria e Comércio, está fazendo para poder modificar, para poder fomentar essa mudança, né? Tem algum projeto específico que você já tem em mente que possa implementar? No próximo dia 17 de março, nós estaremos junto com o prefeito e já que ele pediu, o prefeito Nel, ele estabeleceu algumas metas para que possamos alcançar. Uma das coisas que o nosso prefeito acredita, por demais, que eu também acredito e o nosso secretário também acredita, é que educação transforma. E com base nessa perspectiva e nessa crença, nós fomos em encontro ao sistema Firjan SESI Senai. Sistema S. Isso, Sistema S. Conversamos, tivemos uma reunião, alinhamos e conseguimos pactuar um convênio junto ao Sistema S de 9 cursos profissionalizantes que serão disponibilizados de maneira gratuita para a população itaperunense. São 210 vagas em diversos cursos. Esse convênio será assinado dia 17 próximo, perdão. Essa já é uma ação concreta do processo de mudança que nós queremos transformar, porque esse convênio ele se dará no curso dos 4 anos. E aí, durante esses 4 anos, a gente vai estar formando sempre cidadãos e cidadãos itaperunenses que queiram transformação de vida a partir da formação profissional. Sim. Com o selo SESI Senai. Como é o nome do projeto? Oi? Como é o nome do projeto? Não é projeto, é o convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Itaperuna e o sistema SESI Senai, Firjan SESI Senai. E falando nessa mudança de mentalidade, né, nessa virada de chave, né, na mudança do mindset, né, você está participando também de um projeto agora, uma coautoria do livro Mentalidade de Sucesso, né, que é uma parceria com outros autores também. Sim. Né? E me fala pra gente um pouquinho desse projeto, como é que surgiu o convite para você participar desse projeto? Sim, Fred. Foi uma experiência ímpar. Eu convido todos que ainda não tiveram a oportunidade de participar
de participar das formações do Instituto IBC com o José Roberto Marques, que se permitam viver essa experiência. Para mim foi uma experiência ímpar. Eu sou formado em coach junto ao Instituto IBC. Foi nessa formação em São Paulo que me foi dada a oportunidade de participar desse projeto. Ele abriu para todos que estavam fazendo a formação lá. E foi uma coisa um tanto quanto desafiadora, que eu já fomentava dentro de mim o desejo de materializar aquilo que eu já vinha pensando em livro. Foi uma experiência muito bacana de poder transcrever todas as minhas percepções, de tudo que eu já li, de tudo que eu vivi, em um capítulo de um livro. E materializar isso, deixar isso como uma semente para o mundo, onde tantas pessoas, o Brasil todo, têm acesso a esse livro. Então foi uma experiência muito ímpar. A gente trouxe algumas percepções do ponto de vista de como os impactos emocionais, impactos internos e externos, eles mexem e tem um fator muito fundamental de como a gente enxerga a vida, de como como nos colocamos na sociedade. Então foi muito positivo. É um livro maravilhoso. O livro está muito bonito. É uma experiência de muita coautoria, tem muita técnica, tem muita experiência de vida, tem muito caso de superação. Um livro, são 21 coautores, José Roberto Marques, idealizador, também tem um capítulo. O livro ele sai pela editora IBC, uma coisa fantástica. Foi um momento ímpar na minha vida, porque, como eu estava te falando em off, eu tenho uma missão de vida. Eu já encarei isso, já entendi isso. Uma das minhas missões é quebrar ciclos limitantes da minha família. E isso eu tenho conseguido, graças ao bom Deus, contribuir nessa jornada, porque eu assumi esse papel de protagonista da família, de estar buscando e construindo espaço para que eles entendam que não existe limitação, e para a sociedade como um todo, e sobretudo a população negra desse país, a população afrodescendente desse país. E nesse dia do lançamento eu até me coloquei bem nesse ponto, que quando eu fui fazer minha fala, que a gente teve um direito de fala no lançamento lá em São Paulo, eu usei exatamente essas palavras, que aquele espaço não era um espaço meu, mas um espaço de todo afro-brasileiro que ali está sendo representado. Porque eu saio de uma realidade de família muito pobre, honrosa, honrada, trabalhadora, me deram tudo que possível. Vivo uma realidade de interior, consigo acessar um ambiente, um espaço que pouco era provável para a minha realidade de vida. É onde eu falei aqui no começo da conversa que você conseguiu furar uma bolha. Divido o espaço com um cara fantástico, que é o José Roberto Marques, empresário, best-seller brasileiro, com outros coautores extremamente fantásticos, pessoas extremamente iluminadas, e eu poder estar ali representando minha família, representando minha cidade, representando o meu povo negro. Porque não é que a questão do povo negro, é porque eu realmente entendo, eu até faço um recorte nesse livro, no capítulo que eu escrevo, que o povo negro ele vive ainda os frutos da escravidão, os frutos emocionais da escravidão, crenças limitantes que fazem com que eles não acreditem em si, não acreditem que possam ocupar espaços, que possam desejar coisas grandiosas. Eu sonhei muito em um dia poder estar ocupando espaços desses. Sonhei. Muitas das vezes eu fui incompreendido, fui ridicularizado por ser um sonhador, mas graças a Deus, Deus tem me honrado e eu tenho ocupado espaços importantes. Sou muito grato a Deus por isso.
Em tempos atrás, era inimaginável um negro de periferia assumir uma secretaria de educação. Em tempos atrás, era inimaginável. Hoje, é engraçado, a população negra, sobretudo, tem muita dificuldade de lidar com dinheiro, cifra. Falar de dinheiro, falar de negócios, falar de empreendedorismo. E hoje poder ocupar esse espaço, falar dessa temática, ocupar o espaço na secretaria que eu estou, sendo filho de quem sou, de onde vim, o que eu tenho construído, é um motivo de muita alegria. E eu divido isso com toda a população negra desse país, divido isso com meus familiares, que não sou só eu. É um espaço importante porque a gente começa a construir coisas muito importantes. Vou te dar um exemplo disso. Minha filha, estou num momento no colégio dela no ano passado, estava fazendo uma dinâmica de profissional, de desejos de quando você crescer vai ser o quê? E ela veio me contar essa experiência. Aí os coleguinhas, você é médico, você é isso, você é aquilo. Aí ela falou, pai, quando chegou a minha vez de falar, eu falei assim, eu vou ser empresária. Quando criança, eu nunca pensei isso, cara. Ou seja, conseguiu quebrar um ciclo, né, de subserviência, vamos dizer assim. Compreende? Isso é muito bacana, cara. Foi o meu posicionamento. Foi como ela me vê falando de empreendedorismo, de vida empresarial, de contextos de prosperidade, de inovação, de empreendedorismo. Falo que estou construindo uma empresa e tal, papapá. Esses são os exemplos que fazem com que aquela mudança que você mencionou aconteça. Sim. E se a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, se quer que seja, já é uma vitória. Você já cumpriu sua missão. Sim, isso é verdade. Cumpriu a missão. Não é o número de pessoas que você impacta, mas a pessoa que você impacta. Seu público-alvo. Se você conseguiu iluminar a vida de uma alma, já valeu a missão. E é essa mensagem que você passa. Exatamente isso. E como é que você faz, Anderson, para que as pessoas possam aplicar o conhecimento, né, o conceito do livro no dia a dia, né? Como é que eles fazem para poder empreender ou crescer profissionalmente, mudando a mentalidade, mudando essa chave? Mudar a chave é um desafio. Muitos conseguem sozinhos, outros precisam de ajuda. Mas hoje você tem um vasto acesso de formação e conhecimento. Você tem internet, se você garimpar direitinho, você vai receber só coisas boas. Tem extremos profissionais grandiosos falando sobre temáticas nessa vertente. Um cara que mudou minha vida, do ponto de vista de mudança de mindset, é o tal do Flávio Augusto da Silva. Esse eu não conheço. Um grande empresário brasileiro. Eu tive acesso ao Flávio Augusto a partir do Rick Chester, que é também um cara também que impactou demais a minha vida. Rick Chester impactou demais a minha vida. Eu li os livros dele e a partir daí eu conheci o Flávio Augusto, que tem um programa Geração de Valor. E essa missão dele se transformou em livro. E ele tem mais de 10 anos que ele faz formação gratuita na internet, formando pessoas sobre empreendedorismo. E quando eu li os livros dele, do Flávio Augusto, eu fui impactado porque eu entendi que geração de valor é você transformar a sociedade a partir da sociedade, a partir dela compreender o poder de transformação que ela tem. A partir do empreendedorismo, você ser coautor da sua história, você sair da gaiola, Sim. você
assumir o protagonismo da sua vida e a partir daí você transformar a sua história. Foi essa a chave que virou para mim. Porque enquanto você culpa terceiros, você não vai transformar a sua vida. É verdade. Não vai transformar a sua vida. Você só consegue transformar a sua vida a partir do momento que você assume o protagonismo na sua vida e aceita as consequências, os ônus e bônus das escolhas que você faz. Correto. A partir daí você transforma a sua vida. Sim. Mas transformar a vida, essa transformação é algo individual. Sim, Né? o que eu estou te falando, transforma a vida, é um negócio, é um conceito geral. Porque o transformar a vida para mim pode ser uma coisa e transformar a vida para você pode ser outra. Sim. Mas o princípio básico é o mesmo. Você precisa ser protagonista. Sim. Mas é isso que eu ia te perguntar, né? Essa transformação, essa mentalidade de sucesso, ela é uma coisa que ela pode ser desenvolvida ou você acha que é uma característica individual de cada pessoa? Ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser, e ela deve ser desenvolvida. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tem pessoas que já nascem num ambiente favorável. Sim. Tem gente que é criada no meio empresarial, já tem aquela situação. Porque... Mas para quem tá, tipo assim, dizem que até um pé na bunda leva o sujeito para frente, né? Sim. Né? Por exemplo, uma pessoa que está na iniciativa privada como funcionário, e como é que essa pessoa pode sair dessa realidade funcional para começar a empreender? Empreender não é para todos, porque precisa maturidade e inteligência emocional, porque é uma realidade que o nome é muito bonito, falar sobre é muito bonito, mas a gente precisa falar, é uma vida muito de altos e baixos, até você Sim. estabelecer uma estabilidade. Então, primeiro ponto é estudar. Não adianta falar, eu quero abrir alguma coisa e vou abrir. Não é o melhor caminho. Se você não sabe lidar com dinheiro, primeiro vai estudar educação financeira, vai estudar gestão, vai estudar marketing, comunicação. Isso tudo está atrelado à vida do empreendedor. Porque no empreender não é só abrir um CNPJ, não é só colocar uma banquinha de cachorro quente ou de churrasco, é você saber se relacionar com pessoas, é saber Principalmente fazer com que a solução que você está propondo chegue nas pessoas que você quer que chegue. Exatamente. E à medida que você controle de estoque, à medida que entra dinheiro, você fazer controle de estoque, fluxo de caixa. Então tem toda uma estrutura, uma infraestrutura por trás que sustenta a solução que você está propondo. Então empreender, para além de ter a vontade, precisa ter muita transpiração. É inspiração, mas é muito mais transpiração. Sim. E a gente estava falando muito da sua atuação no poder público, né? Uhum. E você também agora está empreendendo na esfera privada também. Sim. Né? Você acabou de criar uma startup agora, né? O iSaúde. O iSaúde. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia de fundar o iSaúde, o que é o iSaúde, O né? iSaúde, qual é o propósito? Assim, eu nasci de um desejo de resolver problema. Na verdade, desde muito novo, eu não sabia que era essa a minha vocação, mas desde muito cedo eu sempre fui um cara muito solícito, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e de me colocar à disposição das pessoas. Com o tempo, a maturidade, você vai entendendo e percebendo as oportunidades que isso vem te trazendo. Eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Foi quando eu me deparei com o universo, o ecossistema das startups. Que startups são empresas de base tecnológica e têm uma probabilidade de escalabilidade grande, com baixo custo. Sim. Com o advento Da internet, das tecnologias, você consegue ter uma ideia, validar ela e fazer com que ela tracione sem muito custo, com base em tecnologia. E aí, olhando esse universo, participei de algumas formações
Inclusive, na última formação que eu participei com a UI Saúde, que eu ganhei como primeiro do estado, eu participei de uma formação com a Fundação Andiwane, uma fundação internacional, que o programa foi rodado pela Tec Incubadora de Campos. Foi uma experiência ímpar. E o e-saúde nasce olhando para saúde preventiva, sobretudo da população da economia prateada. Sabe? Conhece a economia prateada? Não. 40 a mais. Eu não vou ser da economia prateada porque a falta capilar não me permite. Mas eu gostei do termo. Olhando para a necessidade, porque a gente tem uma realidade no Brasil que é a seguinte: você tem um aumento da longevidade de vida, um desejo maior por cuidado de saúde preventiva para chegar na longevidade com uma qualidade de vida melhor. Então, e aí, associado isso ao acesso à saúde, você tem dentro do serviço público, dentro do recorte que a gente fez, você tem pouco acesso à saúde preventiva, e nós propomos, a partir de tecnologia, uma telemedicina e uma rede de apoio física, um modelo de negócio que olha para a saúde preventiva, tanto física, mental e nutricional. Essa é o e-saúde, que é um clube de benefício que você faz uma assinatura a partir de R$ 29,90 e você tem acesso à telemedicina, com um clínico geral 24 horas e as outras especialidades agendadas, né? E uma rede de apoio físico também, de profissionais que também militam pela saúde preventiva. Você já fechou as parcerias aqui em Itaperuna? Nós estamos no processo de validação. Ainda vamos estar no processo de captação dos profissionais físicos. Sim. E mais... Breve já vai estar no mercado aí já. Isso. Precisando de divulgação. Estamos aí também. Agradeço desde já. Isso aí é um outro assunto para outro programa. Exato. E como é que você enxerga, né, o papel das startups hoje, né, no crescimento da economia do país? Cara, eu vou te falar o seguinte, e aí eu vou fazer um recorte bem específico. Você tem as ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Social, que são 17 ODS. As Nações Unidas se uniram em prol dessas ODS para que pessoas possam propor soluções para sanar aquelas 17 problemáticas que eles pré-definiram. Então hoje você tem muito dinheiro na mesa para ideias que proponham soluções coletivas. E olhando do ponto de vista que eu olho, isso beneficia muito não somente o empresário, mas também a vida acadêmica. Os jovens que estão mais com a geração Y, que estão mais ligados à tecnologia, que são soluções que fogem do tradicional, estão mais com base tecnológica. Então eles conseguem conceituar resolução de problemáticas coletivas com base em tecnologia. Então isso é um movimento muito importante, que vai de encontro também com a descentralização do capital, porque você valoriza o indivíduo que pensa coletivamente. E aí, tem uma ideia aqui que atende uma coletividade. Isso aqui pode se tornar um negócio. Então, dentro do ecossistema das startups, você tem a diversidade das competências. Então, você junta um grupo de amigos que têm competências diferentes, mas são complementares para propor soluções coletivas. Tem negócios de impacto social, negócios de interesse econômico, mas tem negócios de impacto social que são extremamente importantes também. Então, é um movimento que veio para ficar, é um movimento que tem fomentado muito a economia global e que é uma realidade que tem se implementado no interior. Sim. E, além da e-saúde, mais algum projeto? Não existe algum plano de expansão da empresa, ou algum projeto novo no futuro? No futuro, a gente está construindo
um ecossistema de inovação e tecnologia em Itaperuna e região, junto com o Sebrae, a M-Vale, que é a Noroeste Vale, outros atores locais, atores regionais de campos, está construindo esse ecossistema. E aí agora eu falo na figura de poder público, a partir do cargo que eu ocupo, a gente está entrando, o poder público está entrando, confiando e validando essa iniciativa. No próximo dia 22 de março vai acontecer a Startup Day, vai acontecer lá na Uniredentor, a partir de 8h30 da manhã até as 13h. É um evento que vai fomentar a ideação, vai falar sobre inovação, ideação, o universo das startups, porque a gente precisa fortalecer esse ambiente, porque nós temos inúmeras instituições de ensino aqui, inúmeros jovens com ideias fantásticas aqui, que têm potencial de se tornar negócios, e a gente precisa fomentar isso cada dia mais, cada vez mais. Você tem uma realidade que vai transformar, já está transformando, mas vai transformar ainda mais a realidade do Norte e Noroeste, que é o Porto do Açu. E nós temos um ecossistema muito forte aqui, o corredor viário do Porto do Açu passa por aqui. Passa por Itaperuna. E com o polo universitário que temos, nós temos o potencial de criar muitas soluções que possam beneficiar e ajudar ao desenvolvimento do próprio Porto. O Porto do Açu tem programas de inovação e tecnologia, de incentivo à inovação e tecnologia. Então, nossa ideia é fazer esse movimento, fazer essa conexão, para que possamos cada dia mais diversificar a economia local e fortalecer a economia local a partir da descentralização de capital, fazendo com que as pessoas sejam incluídas à cadeia de consumo no nosso município. Perfeito. Anderson, vou te pedir um minutinho, uma licencinha, porque a gente precisa de falar dos nossos patrocinadores. Isso é muito importante. Né? Queria agradecer primeiramente a Oficina da Massa, que sempre oferece uma pizza deliciosa. Estava boa a pizza? Por sinal, eu preciso fazer aqui também um agradecimento e fazer uma constatação. Deliciosa essa pizza de carne seca. A melhor pizza da cidade, Oficina da Massa. Não tem como. Só pedir que chega quentinha, deliciosa na sua casa. Quero agradecer também a Drogaria Saúde Farma, que hoje é a entrega mais rápida da cidade. Ligou, pediu, chegou. Né? Autoescola Opção, a melhor opção para quem quer tirar sua CNH ou mudar de categoria. Autoescola Opção, fica na rua Rafael Vasconcelos, ali pertinho do Fluminense do bairro Niterói. E queria agradecer também a nossa assessoria jurídica, a doutora Josélia Azevedo. Doutora, muito obrigado sempre pelo apoio moral e jurídico, né, que não deixa a gente falar bobagem aqui na... Exato. Anderson, infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas já foi tão rápido. Passa rápido, né? Quando a conversa é boa, passa rápido. Não é verdade? Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, né, para a população de Itaperuna e para quem estiver nos assistindo, né? Qual o conselho que você daria para quem quer construir uma trajetória de sucesso como a sua? Olha, de todo o meu coração, eu desejo a vocês que acreditem em vocês. Por mais desafiador que seja o cotidiano, o dia a dia, por mais que as pessoas não acreditem em vocês, mas você precisa acreditar em você. Você precisa te dar um crédito e acredite, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Não existe plantio sem colheita. Acredite em você. Tá certo. Meu amigo, muito obrigado. Grande prazer, obrigado por esse espaço. E para você que gostou do conteúdo, né, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no Pode Mais Podcast, para assistir entrevistas importantes como essa, né? Senta o dedo no like para o algoritmo entender. Isso é importante. Para o algoritmo entender que você gostou e espalhar nosso conteúdo para outras pessoas, né? E continue assistindo a gente, que espalhe para todo mundo, né? Converse com os amigos e ficamos por aqui. Até a próxima.